Merecidamente, pois, devemos louvar o vencedor, pois nos foi retirado o jugo que prendia as nossas faces, destruída a vara que nos percutia e quebrado o cetro de nosso exator. Vejamos, porém, como se realizou esta batalha espiritual e como se alcançou esta vitória. Foi, no diz Isaías, como na jornada de Madian, Isaías 9:4. Ora, lemos no livro dos Juízes que depois da morte de Débora, os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, o qual os entregou na mão dos madianitas durante 7 anos, pelos quais foram muito oprimidos. Depois disto, tendo-o ordenado o Senhor, lutou Gedeão contra os madianitas e, vencendo-os, libertou o povo de Israel. Juízes 6:8. A história é conhecida e sei estar me dirigindo a quem também já conhece as Escrituras. Parece-me, pois, tratar-se de coisa longa e supérflua repetir todo o episódio. Omitiremos, portanto, a narrativa histórica para que possamos dirigir toda a nossa atenção ao seu entendimento espiritual e nele vejamos de que modo Cristo, que luta por nós e nos salva, quebrou o pesado jugo que nos oprimia, a vara que rasgava nossas espáduas e o cetro de nosso exator, como na jornada de Madian. Madian, traduzido, significa iniquidade. O povo de Madian é, portanto, a multidão dos demônios, que nunca tem a equidade por objeto de suas obras, mas a iniquidade. Os 4 príncipes de Madian, Oreb, Zeb, Zebee e Salmana, são figuras dos príncipes de todos os demônios, os quais podem ser designados por um número quaternário por nos perseguirem e nos moverem guerra pelas 4 partes do mundo. Ou, certamente, porque nos conduzem aos 4 vícios que são significados pelas 4 partes do mundo. O Oriente, de fato, de onde se origina a luz, significa a astúcia, pois, conforme diz o Evangelho, os filhos deste século são mais hábeis no trato com os seus semelhantes do que os filhos da luz. Lucas 16:8. O Ocidente, por nele morrer o Sol, e nele também perder a luz, a parte superior da Terra, significa a ignorância. Deste modo, também o Sul, por ser quente, significa luxúria, e o Norte, por ser frio, significa malícia. Os príncipes dos demônios são genericamente 4, na medida em que nos dissipam por meio destes 4 vícios, como se utilizassem dos 4 ventos principais para nos distrair e dispersar. Julgo também que estes sejam os 4 anjos que lemos no Apocalipse terem sido proibidos de causar dano à terra, ao mar e às árvores, naquela passagem onde está escrito: E vi outro anjo que subia da parte do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em alta voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de fazer mal à terra e ao mar, dizendo: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que assinalemos sobre a sua fronte os servos de nosso Deus. Apocalipse 7, 2, 3. A terra são aqueles que vivem estável e firmemente na conversação de uma vida santa. O mar são aqueles que flutuam nas ações exteriores, movidos pela necessidade da vida presente. As árvores são aqueles que frutificam, crescendo no alto da contemplação divina. A todos estes, os príncipes dos espíritos malignos são proibidos de fazerem mal, na medida em que são impedidos, por uma oculta disposição divina, de lhes causarem dano. A estes mesmos, porém, infligem danos que nos movem à admiração e à comiseração, quando, por causa de pecados cometidos, relaxa-se esta mesma disposição divina e é-lhes permitido prevalecer sobre os homens.
de onde que corretamente se afirma no livro de Juízes que os filhos de Israel foram muito oprimidos pelos madianitas, porque eles vinham com todos os seus rebanhos e tendas, e à maneira de gafanhotos, esta multidão inumerável de homens e camelos cobria todas as coisas, destruindo tudo o que tocava. Juízes 6:5. Eles cobriam a terra dos israelitas como gafanhotos, porque são leves e voam em círculos, oprimindo os sentidos carnais e os afetos com as suas maldades.